Fala, Samuca, bom dia. Bom dia, Tonton. Bom dia, Joãozinho. Vamos falar Dia. hoje de como cuidar melhor do seu dinheiro, né? Opa, isso é importante, hein? Toda Quero. segunda-feira, Samuel Babi com a gente aqui no Central 98. E aí, Samuca, como é que eu faço pra cuidar melhor do meu din-din? Pô, depende da sua idade, viu, Tonton? Você tá preparado para revelar isso pra gente? Quantos anos você tem? Eu. Tempo. Tempo! Cinquentão, Samuca, vambora. Pô, melhor idade possível para esse exemplo nosso. Eu queria falar hoje sobre a regra do 100. A regra do 100 é exatamente um norte para como a gente lidar com o dinheiro da gente. Então, se você tem cinquentão, Tonton, o que você devia ter na sua conta bancária ali, né? Você devia ter 50% em renda fixa, 50% em renda variável. Essa é a regra do 100. Ou seja, você vai pegar o 50-50. número 100, diminuir da sua idade, e aí você vai encontrar aquilo que seria, né, o percentual que você deveria deixar a sua carteira naqueles ativos, né, que tem, digamos assim, maior risco, entendeu? Então, o que acontece? Por que dessa regra do 100? Porque quando você é muito novo, ok, você deveria ter mais ativos de risco, porque você tem tempo de reciclagem, você pode, se a economia não for tão bem, etc., então você tem como o quê? Agregar mais valor para sua carteira ao longo do tempo. Agora, se você já tem uma idade um pouco mais avançada, a ideia é que você vá diminuindo os ativos de risco e aumentando os ativos de menor risco para que aquele valor já se converta ali em renda mensal para complementar a sua aposentadoria ou para segurar a sua independência financeira. Então, essa regra do 100 é uma regrinha de bolso muito fácil para você saber se você está lidando com seu dinheiro de maneira, digamos assim, adequada ou não. Nosso querido João Henrique do Vale, ele pode arriscar um pouco mais, então. Ó. Eu tenho 22 anos, Samuca. Como é que eu... Aham. Olha só, Samuca, tem alguma idade, assim, que não é tão... Essa estratégia do 100 não é muito boa? Então, João, depende muito, né, do perfil da pessoa. Então, existem outras regras também que são para pessoas com um perfil muito mais conservador, tipo a regra dos 80. Ela funciona da mesma forma, tá? Só que você vai pegar o 80 e diminuir da sua idade. Então, o que acontece? Se você tiver 0 anos, né, Sim. seria todo o percentual, digamos assim, na renda variável. Agora, se você estiver próximo dos 80, você vai ter tudo na renda fixa. Então, há variações dessa regra, principalmente para quem é muito mais conservador. Mas essa regra do 100 é muito interessante porque ela te dá aí uma possibilidade, inclusive, de proteger de crises econômicas, né? E de conseguir lidar bastante bem aí com o seu dinheiro ao longo do tempo. Ô, Samuca, você falou uma questão interessante, né? Que, claro, depende do perfil da pessoa. Vamos pegar uma hipótese aqui de uma pessoa que nunca investiu. Segue essa mesma regra? Eu acho que é muito legal para você começar, João, se você tiver a ideia de construir uma carteira, principalmente uma carteira previdenciária, uma carteira para você ter tranquilidade, um futuro financeiro legal, minimizar ao máximo o pagamento de impostos, é muito interessante sim começar por ela, viu? Porque ela te ajuda literalmente a, quando, por exemplo, né, como você vai ter que rebalancear essa carteira de tempos em tempos, né, de todo ano, a cada 6 meses, você vai vendo o seguinte: se a sua renda fixa cresce muito proporcionalmente à renda variável, ou seja, né, se acontece, por exemplo, uma crise econômica e os ativos de renda variável desvalorizam, você vai tirar da renda fixa e rebalancear para a renda variável. Isso te assegura, te facilita que você compre sempre os ativos naquele momento em que eles estão mais baratos. E depois, quando o mercado retorna, você tem uma rentabilidade, uma valorização bastante interessante da carteira de renda variável. E aí você tira de novo da renda variável e joga para a renda fixa. Isso te ajuda a navegar melhor ao longo do tempo e conseguir construir uma renda passiva muito mais estável. Ô, Samuca, quando a gente fala de idade, né, fazendo essa relação, eu sempre ouvi questão da previdência privada. É válido? Com certeza, João. A previdência privada também é válida. Eu acho que, assim, existem diversas formas de você se precaver, de você planejar o seu futuro, entendeu? A previdência é uma delas. Essa outra forma é uma forma mais ativa, né? A previdência, você pega o dinheiro e passa para um banco, passa para alguém para poder fazer essa gestão de carteira para você. Isso aqui que eu estou falando é uma forma de você gerir sua própria carteira. E toda vez que você tem um intermediário no meio do caminho, né, você vai pagar uma remuneração por ele. Eu já fiz algumas simulações demonstrando, né, para algumas pessoas o custo de, por exemplo, você fazer uma previdência privada em termos de taxa de administração e etc. Então, existe aí um custo associado a isso
que com certeza, se você aprender a fazer sozinho, se você aprender a gerir sua carteira, você vai economizar bastante e pode ter uma rentabilidade ainda maior. Belas dicas de Samuel Barbie com a Boa, gente garoto. aqui no Central 98. Tem Tesouro Direto também, viu? Samuel fala muito sobre isso aqui. Ô Samuca, para quem quer te seguir nas redes sociais, dá o caminho das pedras aí. Vamos lá, meu Instagram é @ssbarbie. Barbie é o meu sobrenome, BARBI. Então, @ssbarbie ou www.dinheirozen.com e tamo aí, pessoal. Qualquer coisa, entra em contato comigo, nós estamos junto. Valeu, Samuel. Abraço, Boa Samuca. semana para você.